Pedrosa? Agora é ligar o sinal de alerta, porque quinta-feira o Vasco tem uma decisão de Copa do Mundo. E eu digo isso não só para o que aspira na tabela do Campeonato Brasileiro, no sentido positivo, né, de quem sabe buscar uma pré-Libertadores e tudo mais, mas principalmente porque está a 5 pontos da zona do rebaixamento. E esse é um jogo atrasado, esse é um jogo contra o time que está praticamente rebaixado, que é o Cuiabá, e o Vasco tem a obrigação de conseguir 3 pontos, porque já está a 8 jogos sem vencer, porque é um time que não desempenha futebol e que na quinta-feira precisa virar essa chave justamente, não só pelo Felipe Coutinho, mas olhando a sua posição na tabela. Se não vencer quinta-feira, vira desespero, tá? Principalmente não, tem que vencer, se não vencer, depois vai ter que perder para me ajudar. Não, perder não. Perder não. Que é, apesar que o Vasco não tá jogando nada pra ganhar do Botafogo. Cada um olhando pro seu nariz. Mas o ponto é... que ganhe logo pra depois perder pra mim. Tem que vencer para chegar a 40, e aí vão restar 8 jogos, para você fazer um campeonato tranquilo. Se não vencer o Cuiabá na quinta-feira, um time praticamente rebaixado, volta a panela de pressão. Pedrosa, deixa eu falar uma coisa para você. O Vasco vai passar o carro na quinta-feira, 3-0 pro Vascão. Tomara. Não foi o que ele falou para mim. Cuidado, você vai virar meme lá em Cuiabá, hein? O que ele falou para mim? Que o Botafogo do que amanhã? Vai passar o carro. 3-0 o Me Botafogo. empresta, eu não quero muito não, me empresta só o Savarino. Só o Savarino. A chance do Botafogo passar o carro no Penharol é maior do que do Vasco passar no Cuiabá. Sim, mas muito eu quis falar porque eu quis ser amiga. Que diferentemente de você, eu tenho essa coisa de querer ajudar os amigos. Mas ser amigo é falar a verdade. É melhor você saber a verdade. Eu estou falando a verdade, eu não estou de bobeira não. Fale a verdade. E essa situação do Coutinho, o Big Boy disse, é muito emblemática, né? Dele não ter vencido ainda. E mesmo assim, ele foi um personagem importante no empate contra o Flamengo. Eu achei que ele tivesse vencido contra o Flamengo. Comemoraram como se fosse vitória. Ai, gente. Ainda bem que o VT me informou de maneira correta. Foi mal, Pedrosa. Ela levantou a bola. Eu tive que cortar. Sabe o que eu tenho que fazer? Pegar a minha chave e fechar a casa. Mas, enfim, dito isso, é algo assim curioso, mas não quer dizer que o Coutinho esteja atrapalhando o Flamengo, o Vasco, desculpa. Olha o sonho dele. Uma coisa... É verdade, essa parte. Cuidado que se torna realidade, hein? Já pensaram, esse eu acho que não, Mas, enfim, eu acho que é um número assim, é uma curiosidade. Mas, repito, o Coutinho não está atrapalhando o Vasco da Gama, é apenas uma curiosidade. Acho que assim, o problema do Vasco vai além do Coutinho, se o Paê está mal, se os dois jogando juntos atrapalham o time ou não, se ajuda o time ou não. Eu estou com o Pedrosa, acho que independentemente do que aconteceu na Copa do Brasil, o Vasco agora tem que focar muito no Campeonato Brasileiro, porque, de fato, se a gente for parar e analisar o Campeonato Brasileiro, você tem que tomar cuidado. Estamos falando de um Atlético Paranaense que um dia já foi líder e hoje está lá na zona de rebaixamento. Então, se não abrir o olho, e o Cuiabá, querendo ou não, é um rival direto na briga aí da zona do rebaixamento, se não abrir o olho, a situação pode piorar. Mas eu não acredito, de verdade, eu não acredito no Vasco da Gama tendo um declínio a ponto de entrar numa zona de rebaixamento, por exemplo. E o Rafael Paiva? A realidade dele hoje, para você, Pedrosa? Ou você tem alguma informação ou não? Não, a realidade é que ele vai continuar, Fernando. O Vasco não tem nem condições de pensar em trocar de técnico nesse momento, não tem ninguém disponível que enche os olhos no mercado. Acho que o Rafael Paiva é um cara que custa pouco para o Vasco, que está numa situação financeira complicada. A gente nunca vai deixar de apagar aqui, vai deixar apagar o que o Rafael Paiva fez pelo Vasco, mas assim, o momento do Rafael Paiva não é bom. É isso que a gente tem que falar. Assim como, por exemplo, o momento do Lucas Piton, que é um dos 3 melhores jogadores do time, também não é bom. Então, assim, não é só jogador que vive um momento bom e ruim. Tem técnico que vive um mau momento. O Rafael Paiva está vivendo um mau momento. Agora, o Big Boys disse que não tem imagens, né? Mas ele registrou em sua lembrança e até no seu comportamento uma informação que você passou no casamento do nosso querido Rodrigo Cabelli, né? Nosso Paquito. Big Boys, por favor, diga na caixa o que ele falou para você e para todos que estavam na mesa, sentados à mesa. O Vasco ia brigar pela Libertadores. Por que você tá rindo? Tem quanto tempo o casamento do... Um mês. Nesse tempo aí o Vasco ficou 5 jogos sem ganhar. Futebol é dinâmico. Assim, muda assim, ó. A verdade de hoje é a mentira de amanhã. Muda assim, ó. Muda assim, ó. E tem que lembrar, Atlético Paranaense, Corinthians e Fluminense são 3 times que estão abaixo do Vasco nessa briga. Você não acha que vai brigar agora por isso mais, nem por uma Sul-Americana? Depende tudo de quinta-feira. Tudo depende de quinta-feira. Inclusive, a torcida tem que continuar lutando no São Januário, porque é de suma importância que eles continuem apoiando esse elenco limitado. Porque o Vasco sem a torcida não é nada.
Então, assim, tem que continuar apoiando independentemente do que aconteceu. As reclamações, as brigas, as críticas que a gente tinha que fazer foram feitas. Virou a chave Campeonato Brasileiro, quinta-feira, lá para apoiar, porque esses jogadores são bem limitados e eles precisam do apoio da torcida. Agora, ô Cris! Antes de mudar de assunto, só posso atualizar uma situação? Você curtiu o tempo bonito aí do Rio de Janeiro? Adorei. Vai chover. O Corinthians pagou, fez o Pix. Deixa aí que eu quero ver o brilho dele sumindo. O Vasco segue em busca da recuperação do brasileiro após a eliminação na Copa do Brasil. Com o Coutinho, o time segue, Pedrosa, sem vencer. No Brasil, o elenco do Vasco segue em preparação para a partida contra o Cuiabá na próxima quinta-feira em São Januário. O momento do técnico Rafael Paiva é turbulento. Nos últimos 8 jogos, o Cruz Maltino não conseguiu nenhuma vitória. A última vez que o time conquistou 3 pontos no Brasileirão foi há mais de 50 dias. 1-0 fora de casa contra o Vitória. Quem também busca recuperação é o principal nome do time, Felipe Coutinho. Desde que retornou, o meia ainda não venceu. O Gigante da Colina está na 10ª posição do campeonato com 37 pontos. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento todas as informações envolvendo o Vasco da Gama, descartando basicamente a possibilidade de Rafael Paiva ser demitido do cargo de técnico do Vasco da Gama. Em relação à provável escalação do Vasco e também à provável escalação do Cuiabá, o Vasco deve vir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo Pelé e Lucas Piton. Na volância, Hugo Moura e Matheus Carvalho. E armando jogada, Felipe Coutinho. Na frente, Pumita como ponta direita. Na ponta esquerda, Emerson Rodrigues. E na frente, o pirata Pablo Verrete. Essa é a provável escalação do Vasco para enfrentar a equipe do Cuiabá. Lembrando que o Vasco deve, com essa equipe, repetir a escalação que empatou por 1-1 na semifinal da Copa do Brasil com a equipe do Galo, o Atlético Mineiro. E aí, a escalação do Cuiabá deve ser a seguinte: goleiro Walter, zagueiros, no caso, Marlon, Bruno Alves e Alain Pereu. E tem a dúvida se vai ser Alain Pereu ou até mesmo o Meia Max. Se for o Meia Max, vai mudar a formação tática. Mas se continuar em Pereu, vai ser uma linha de 5 da equipe do Cuiabá. Aí, na ala direita, Matheus Alexandre, na ala esquerda, Ramon, na volância, Denilson e Fernando Sobral. Um pouco mais à frente, Cleison pela esquerda, Gustavo Sauer na direita, e aí tem a dúvida se vai ser o André Luiz ou o Gustavo Sauer. E na frente, o atacante paraguaio, Pita. Portanto, essa é a provável escalação da equipe do Vasco e da equipe do Cuiabá. Lembrando que para essa partida o Vasco tem como pendurado Léo Pelé, Lucas Piton, Matheus Carvalho, Hugo Moura, Ryan e Pablo Verrete. Se algum desses jogadores tomar cartão amarelo, vão ficar de fora da partida em São Januário, Vasco da Gama e Bahia. Como eu falei com vocês, que vai ser Rafael Claus que irá apitar esse jogo. Eu falei com vocês isso no vídeo de ontem. Em relação ao Cuiabá, o Cuiabá está suspenso ali o Lucas Mineiro, volante que passou pelo Vasco da Gama e que hoje está na equipe lá do Cuiabá. Pendurados, Alain Pereu, o Guilherme Madruga, no meio de campo, e também o atacante Cleison. Portanto, esses são os pendurados da equipe do Cuiabá. O Vasco da Gama tem que virar a chave, porque vai ser um jogo bastante complicado. O Cuiabá é uma equipe que, fora de casa, sempre costuma dificultar, né? Negociar muito, não tem negócio, né? Não tem negociação fora de casa. O Cuiabá é aquela equipe que precisa recuperar os pontos perdidos, principalmente no primeiro turno, uma equipe que está à beira de ser rebaixado para a segunda divisão do ano que vem, de 2025, Série B de 2025, e o Vasco da Gama precisa muito da vitória, porque é um jogo que foi adiado, então o Vasco precisa muito dessa vitória, não tem como negociar, não tem conversa, o Vasco precisa muito vencer realmente em São Januário. Só para atualizar para vocês que os ingressos já foram esgotados, portanto, se você quisesse ir nesse jogo aí, rapaz, já era, já foi esgotado, realmente, a torcida do Vasco dando show, e tem que ser assim, tem que apoiar bastante, porque apesar do Vasco ter sido eliminado e ser um baque para a torcida, que esperava que em São Januário seria
o divisor de águas que o Vasco poderia até, inclusive, chegar na final da Copa do Brasil, a gente tem que lembrar que o Vasco tem um brasileiro em quase aí 9, 10 rodadas pela frente, né? O Vasco precisa muito dessa vitória com o Cuiabá. E o Vasco tem uma sequência importante, ó. Cuiabá em São Januário, Bahia em São Januário, Botafogo no Newton Santos. Lembrando que o Botafogo está focado também na Libertadores, então gera ali uma indefinição, vai focar no Brasileiro, vai focar na Libertadores. O que o Botafogo vai fazer? Depois pega o Fortaleza no Castelão e depois retorna novamente para São Januário para enfrentar a equipe do Internacional. Então, portanto, o Vasco aí, nos próximos 5 jogos, 4 jogos no Rio de Janeiro. Apenas um que, no caso, é fora, né? Que no caso, Vasco e Fortaleza. E o que é o Vasco como visitante é no Newton Santos, onde o Vasco tem bom desempenho. Então, né, depois vem aí Arena Corinthians, Vasco Corinthians, depois Vasco Atlético Goianiense, também em São Januário, portanto. Depois Vasco Atlético Mineiro também em São Januário. E por último, a última rodada, Vasco e Cuiabá na Arena Pantanal. Então, desses, no caso, ó, Cuiabá, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Corinthians, Inter, Fortaleza, Botafogo, Bahia e Cuiabá, faltam 9 jogos, né? 9 jogos, isso mesmo, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jogos. Dos 9 jogos, o Vasco só vai ter Newton Santos, que é visitante, Arena Castelão, visitante, Arena Corinthians, visitante, e Arena Pantanal também visitante. Então, 5 jogos em casa, 4 jogos fora. O Vasco tem a obrigação, sim, de sair dessa situação. Vou ficando por aqui, galera. Deixa o like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para geral. Nossa meta é alcançar 50 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui. Valeu, tamo junto. E é nóis. Fui!